Você acha que o cristofascismo é uma aberração, um desvio bizarro do cristianismo? Você acha que ele é só o Bolsonaro e a bancada da Bíblia? Se você acha isso, eu vou te provar que você está errado. O cristofascismo não é um acidente, é uma equação inevitável. Ele é a soma lógica de duas ideologias que nasceram para se encontrar. E se você não entender isso, você vai continuar tratando o fascismo como um problema de um líder, quando na verdade ele é um problema do credo religioso. E se o problema é o credo, então o problema não vai embora quando o líder cai. Ele vai esperar o próximo, ele vai se adaptar, ele vai encontrar um novo Messias, um novo Salvador ungido, porque a mentalidade já está instalada. A gente passa anos debatendo se o bolsonarismo era o fascismo, se era populismo, se era apenas uma extrema-direita raivosa. E na minha visão, nós perdemos tempo com a casca, enquanto o miolo apodrecia. O que nós vimos emergir no Brasil não foi um fenômeno político novo, foi a manifestação política de uma teologia latente que estava adormecida, esperando apenas o momento certo para acordar. O cristofascismo é o nome exato para essa doença, e ele não é um xingamento ou uma junção de palavras pejorativas. O cristofascismo é uma categoria de análise cunhada pela teóloga alemã Dorothee Sölle, em 1970, que descreve a união entre a ideologia cristã e o fascismo político. Sölle foi uma das vozes mais radicais e importantes da teologia política do século XX. E para ela, o termo cristofascismo não era uma metáfora. Ela estava fazendo um diagnóstico. Na visão dela, o cristofascismo é a traição final do cristianismo. É o momento em que a religião abandona qualquer pretensão de ser uma força de libertação e se torna uma ferramenta de opressão. Sölle argumentava que o cristianismo, em sua forma institucional, emana natural e essencialmente uma tendência autoritária. Ela mostra que o cristianismo, como uma instituição organizada, é ideologicamente criada para valorizar a obediência cega, a submissão à autoridade, o medo da punição pela desobediência e a demonização do diferente. E quando essa tendência encontra um movimento político fascista, a fusão é perfeita. O fascismo oferece a força bruta e o cristianismo oferece a justificativa moral. O fascismo oferece o líder e o cristianismo oferece o Messias. O fascismo oferece a violência e o cristianismo oferece a bênção à violência. E o que eu vou te mostrar hoje é que o cristianismo forneceu o software teológico e o bolsonarismo forneceu o hardware filosófico e material para que essa máquina de opressão funcionasse perfeitamente. Mas o que você precisa entender é que o terreno já estava pronto. Ele estava esperando apenas por alguém que plantasse a semente. Ou seja, o cristianismo não precisou ser inventado para servir ao fascismo. Então, se você nunca tinha ouvido falar desse termo, se você já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha tido uma visão clara dessa trindade do cristianismo, bolsonarismo e o cristofascismo, esse é um conteúdo que você não pode deixar de ouvir nenhuma única palavra sequer até o final. Porque eu tenho certeza que ele vai mudar definitivamente a forma como você enxerga esse problema que nós precisamos vencer aqui no Brasil. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo desse canal que fala o que mais ninguém tem coragem de falar sobre a religião. Se inscrever não custa nada para você, mas é muito importante para fazer esse trabalho chegar a mais pessoas. O que mais choca no cristofascismo é a sua brutalidade, a sua sede de domínio, a sua capacidade de transformar a política numa guerra santa. Mas o que deveria nos chocar de verdade é a sua coerência. O cristofascismo é a expressão mais honesta da vocação política do cristianismo. Ele é a prova de que a religião, quando assume o poder, sempre se torna um regime fascista. E se você ainda acredita que o cristianismo é uma religião de paz, de amor, de tolerância, você está sendo cúmplice da sua versão mais violenta. O fascismo não é um erro do cristianismo. Ele é o seu destino lógico quando ele decide sair da prisão da igreja e entrar no palácio. Quando ele decide que não é mais suficiente converter e cuidar das almas que eles inventaram, que é preciso converter o Estado, que é preciso dominar a sociedade através da esfera pública. E não, a fé pessoal não entra aqui. A instituição, a igreja, o sistema religioso é o tema desse vídeo. E para entender essa equação, a gente precisa isolar o primeiro fator, começando pelo próprio cristianismo. O que o cristianismo oferece ao fascismo? Bom,
Ele oferece os dogmas que justificam a violência, a exclusão e o domínio. O fascismo precisa de um inimigo, de uma verdade única, de um líder inquestionável. E o cristianismo entrega tudo isso num pacote teológico pronto para uso. Não é coincidência que o fascismo europeu do século XX encontrou seus maiores aliados nas igrejas cristãs. Não é coincidência que o nazismo tinha o apoio de bispos católicos que abençoavam as tropas. Não é coincidência que o cristianismo apoie o Trump e a sua missão guerrilheira e genocida pelo mundo. Não é coincidência que os evangélicos brasileiros abraçaram o bolsonarismo como se abraçassem o próprio Messias. O cristianismo não é inocente nessa história, muito pelo contrário, ele é cúmplice perfeito e ele é a fundação sobre a qual o fascismo se constrói historicamente. Tá nos livros, é só você ler. Ele é a justificativa moral para qualquer imoralidade política. E ele se sustenta através de 3 dogmas fundamentais. E o primeiro dogma é a teologia do domínio. Essa não é uma ideia nova. É a crença de que os cristãos têm o mandato divino de tomar o controle das esferas de poder. O que eles chamam de as 7 montanhas de domínio. A própria religião, a família, a política, a educação, a mídia, a economia e a cultura. E quando eles assumem o comando dessas esferas, eles podem estabelecer o reino de Deus na Terra. Esse tema é tão urgente e importante que eu gravei uma série inteira falando sobre o dominionismo cristão. Você tem que assistir para entender como está sendo articulado esse projeto de poder da igreja. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir quando esse vídeo terminar. Bom, o cristofascismo não quer apenas influenciar o Estado, ele quer ser o Estado novamente. Ele usa a fé como justificativa para a tomada de poder e supressão da liberdade e pluralidade de direitos. O cristofascismo quer um Estado que seja a extensão política da Bíblia como era na Idade Média. Um Estado onde a lei é a lei de Deus, onde a moral é a moral cristã, onde quem não se encaixa é excluído ou eliminado, onde a diversidade e a pluralidade são um crime à ideia de Deus deles. O segundo dogma é a guerra espiritual. O cristianismo é fundado numa visão dualista do mundo. O bem contra o mal, Deus contra o diabo, o puro contra o impuro. E essa é a matriz perfeita para o fascismo. O fascismo precisa de um inimigo absoluto que não pode ser negociado, apenas destruído. O bolsonarismo secularizou essa guerra. O inimigo não é mais o demônio. O inimigo agora é o comunismo, o PT, o Lula, Alexandre de Moraes, a ideologia de gênero, o globalismo, a esquerda. Aí, toda a complexidade política é transformada numa batalha moral. O cristofascismo transforma a disputa política numa cruzada, e uma cruzada não tem espaço para democracia, não tem espaço para diálogo, não tem espaço para tolerância, só existe a vitória ou a derrota. É só ler sobre as cruzadas cristãs que mataram milhões de pessoas por mais de 200 anos em nome do mesmo amor cristão bolsonarista que a gente vê hoje. E quando eles transformam a política numa guerra santa, a violência deixa de ser um método e se torna uma virtude. O 8 de janeiro está aí para que você não duvide disso. Eles matam em nome de Deus, eles oprimem em nome de Deus, eles negam direitos em nome de Deus. E porque eles estão fazendo isso em nome de Deus, eles acreditam que está certo. Eles acreditam e defendem com unhas e dentes que é justo e válido. E o terceiro dogma é o messianismo e a autoridade inquestionável. A crença em um líder ungido por Deus que tem a missão de salvar a nação. O cristofascismo usa o messianismo para justificar o autoritarismo. O líder não é um político, é um profeta. Ele representa Deus. Deus escolheu ele como representante. Não precisa ter que dizer, mas isso destrói qualquer formato de democracia, das melhores às piores, porque a submissão à autoridade divina é transferida para a autoridade política. O líder fascista se torna o porta-voz de Deus e a sua palavra se torna lei. Bolsonaro foi ungido. Bolsonaro foi escolhido por Deus. Bolsonaro não pode estar errado porque Deus não erra. Confie nele e nas decisões dele. Se ele mandar votar no corrupto, o bolsonarista vai votar porque o escolhido de Deus está mandando. Agora você entende o que é e como nasce esse conceito de cristofascismo? Escreve aqui nos comentários como você acredita que isso prejudica a nossa política. Você também quer ver o nosso país livre do cristofascismo? Deixa aqui sua opinião porque ela é muito importante e com base nos seus comentários é que eu crio os vídeos aqui para o canal. E se ainda não curtiu, já deixa sua curtida que eu ainda
ainda vou falar muito desse tema por aqui. Essa é a lógica do cristofascismo. E quando eles acreditam que o seu líder é ungido por Deus, eles não criticam, eles defendem sem pensar. Eles seguem até o fim, mesmo que o fim seja a cadeia, mesmo que ele quebre a lei, mesmo que ele minta, mesmo que ele cometa crimes, mesmo que ele tente prejudicar uma nação inteira, mesmo que ele tente fugir. Eles não vão questionar, porque ele está fazendo a vontade de Deus, porque ele foi escolhido desse Deus cristão. A instrumentalização do nacionalismo através do uso da bandeira do Brasil e das cores da bandeira fundiu o nacionalismo com o cristianismo na frase Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso cria uma identidade nacional que exclui e não unifica, onde ser brasileiro é sinônimo de ser cristão, e quem não se encaixa é inimigo da pátria. O cristofascismo transforma a diversidade e pluralidade de ideias e escolhas em traição à pátria. Você não é apenas diferente, você é um traidor. Você é um inimigo, você merece ser eliminado. Essa é a lógica fascista. E essa lógica está enraizada no cristianismo. Ela é parte do DNA do credo cristão. A ideologia cristã, em sua essência, é incompatível com a democracia. E quem diz isso é a Bíblia, não sou eu não. Afinal, uma ideologia que prega a verdade única, que exige a submissão inquestionável a uma autoridade e que transforma o mundo numa batalha entre o bem e o mal, não pode, por definição, ser democrática. A democracia exige pluralidade, debate e aceitação de que a verdade é construída e não revelada. Mas o cristianismo exige o oposto. O cristianismo exige fé cega, exige obediência, submissão. E quando você exige submissão, você está impondo o fascismo. Você está exigindo morte da liberdade. Você está exigindo o fim do pensamento crítico. Você está exigindo a morte da autonomia humana. Pensa bem qual é a diferença entre um cristão fundamentalista que segue cada palavra da Bíblia sem questionar e um fascista que segue cada ordem do líder sem questionar. Nenhuma. A estrutura é idêntica. O mecanismo psicológico é o mesmo. A submissão total, a obediência cega, a rejeição do pensamento crítico. E o cristianismo treina as pessoas para isso desde criança. Ele treina as pessoas a aceitarem a autoridade sem questionar. Ele doutrina a acreditar em coisas sem evidência. Ele adestra as pessoas a ter medo do castigo eterno se desobedecer. E quando essa mesma pessoa entra na política, ela já está pronta para o fascismo. E nas palavras da própria Dorothy Solé, cristofascismo é o momento em que o cristianismo para de fingir que é apenas uma religião de fé e assume a sua verdadeira vocação, que é ser uma ideologia política totalitária. Bolsonaro pode continuar preso, mas a teologia do domínio continua. A tal guerra espiritual continua. O messianismo continua. E em 2026, quando chegar a próxima eleição, o vírus vai acordar novamente. A nossa liberdade não está em encontrar um novo político cristão não fundamentalista ou um cristão mais moderninho. Não, a nossa liberdade como nação está em desinstalar os dogmas que fazem o fascismo florescer dentro dos ambientes religiosos e mentes religiosas. Esse é o único caminho para a verdadeira liberdade. Nós precisamos confrontar as instituições religiosas, cobrar por regulamentação, fiscalização. Eles precisam pagar impostos, precisam ter suas ideologias religiosas banidas das políticas públicas, precisam ser responsabilizados por discursos criminosos de discriminação e preconceito. Nós precisamos questionar a religião como instituição, porque um povo que não consegue questionar é um povo que está pronto para o pior do fascismo. É um povo que já foi domesticado, é um povo que já aceitou continuar sendo escravizado e colonizado. Obrigada por ter assistido até o final. Se esse vídeo te fez enxergar com outros olhos o cristofascismo, a sua melhor contribuição é curtir, compartilhar, mas principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Como eu sempre digo, se inscrever não custa nada para você, mas é muito importante para esse trabalho continuar, porque a gente ainda tem muita luta pela frente para derrotar de vez o bolsonarismo e o cristofascismo. Vejo você no próximo vídeo. Desperta!